E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que gera muita energia e, por vezes, muita curiosidade. As usinas termoelétricas. Você já parou para pensar como elas transformam calor em eletricidade para abastecer nossas casas, indústrias e cidades? É pura ciência e engenharia. Fica comigo que hoje eu vou te explicar tudo, desde o princípio básico até as tecnologias mais modernas e o futuro desse setor. Vamos começar pelo básico do básico. O nome já dá uma pista termoelétrica. Termo vem de calor e elétrica vem de eletricidade. Simples assim. Uma usina termoelétrica é uma instalação industrial que gera energia elétrica a partir da energia liberada pela queima de algum tipo de combustível. Esse combustível pode ser carvão, gás natural, óleo, biomassa, enfim, qualquer coisa que, ao queimar, gere muito, mas muito calor. Agora, como esse calor vira eletricidade? O processo, na sua essência, é elegantemente simples e se baseia num ciclo que a gente aprende lá na escola. O ciclo Rankine. Pensa numa chaleira gigante. O calor gerado na queima do combustível é usado para aquecer uma quantidade enorme de água dentro de uma caldeira. Essa água ferve e se transforma em vapor de alta pressão e alta temperatura. Esse vapor superaquecido é direcionado com muita força para uma turbina. Imagina um catavento gigante, só que muito mais complexo. O vapor passa pelas pás da turbina, fazendo ela girar em altíssima velocidade. É a mesma lógica do vento empurrando as pás de um moinho, só que aqui o vento é o vapor pressurizado. E o que acontece quando a turbina gira? Ela está conectada a um gerador, e o gerador é o cara que finalmente converte a energia mecânica, o movimento de rotação da turbina, em energia elétrica. O princípio por trás disso é a indução eletromagnética, descoberta por Michael Faraday lá no século XIX. Basicamente, o movimento de um campo magnético perto de uma bobina de fio gera uma corrente elétrica. E pronto, temos eletricidade saindo pelos fios, pronta para ser transmitida, mas... E o vapor? O que acontece com ele depois que passa pela turbina? Ele não pode ser simplesmente jogado fora. Primeiro, porque seria um desperdício de água. Segundo, porque ele ainda tem energia, então esse vapor vai para um condensador. O condensador é um grande trocador de calor. Nele, o vapor entra em contato com tubos frios, por onde geralmente passa a água de um rio-lago ou do mar. Esse contato resfria o vapor, fazendo ele voltar a ser água, ou seja, condensar. Essa água condensada é então bombeada de volta para a caldeira para começar todo o ciclo novamente. É um ciclo fechado, super eficiente no reaproveitamento da água. A água fria que foi usada para resfriar o vapor no condensador geralmente volta para sua fonte, um pouco mais quente, mas sem ter tido contato direto com a água do ciclo da usina. Agora que entendemos o funcionamento geral, vamos falar sobre os combustíveis. A escolha do combustível define o tipo da usina e seu impacto. As termoelétricas mais antigas, lá da Revolução Industrial, usavam principalmente o carvão mineral. O carvão é abundante e barato em muitos lugares, o que o tornou popular. A gente via aquelas imagens de chaminés enormes soltando fumaça preta, né? Pois é, o problema do carvão é que sua queima libera muitos poluentes na atmosfera, como o dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio e, claro, muito dióxido de carbono, o principal gás do efeito estufa. Com o tempo, a tecnologia evoluiu. Surgiram as usinas a óleo, que são um pouco mais eficientes e menos poluentes que as de carvão. Mas o óleo combustível também é um derivado do petróleo, e tem seus impactos ambientais e flutuações de preço. A grande virada tecnológica veio com as usinas a gás natural. O gás natural, principalmente o metano, queima de forma muito mais limpa que o carvão e o óleo. Ele emite bem menos poluentes e cerca de metade do CO2 por unidade de energia gerada, se comparado ao carvão. Além disso, as usinas a gás são muito mais flexíveis. Elas podem ser ligadas e desligadas rapidamente, o que é ótimo para complementar fontes de energia intermitentes, como a solar e a eólica. Quando não tem sol ou vento, a gente liga a termoelétrica a gás para garantir que ninguém fique no escuro. E dentro das usinas a gás, existe uma tecnologia fantástica chamada ciclo combinado. Lembra da turbina a vapor que eu falei? Nas usinas de ciclo combinado, a gente tem duas turbinas. Primeiro, o gás natural é queimado e os
gases quentes dessa queima giram uma turbina a gás, que já está acoplada a um gerador e produz eletricidade. Mas espera, tem mais. Os gases que saem dessa primeira turbina ainda estão extremamente quentes. Em vez de jogar esse calor fora, a gente o aproveita. Esses gases quentes são direcionados para uma caldeira, aquela da nossa história inicial, para ferver água e gerar vapor. E esse vapor vai gerar uma segunda turbina, a turbina a vapor, que está conectada a outro gerador, produzindo mais eletricidade. É como gerar energia duas vezes com o mesmo combustível. Isso aumenta a eficiência da usina de uns 35% para mais de 60%. É um salto gigantesco em aproveitamento energético. Além dos combustíveis fósseis, temos também as termoelétricas a biomassa. Elas funcionam exatamente da mesma forma, queimando material para gerar vapor. A diferença é o combustível. Em vez de carvão ou gás, elas usam matéria orgânica. Pode ser bagaço de cana-de-açúcar, casca de arroz, cavaco de madeira, resíduos agrícolas. A grande vantagem é que a biomassa é considerada uma fonte de energia renovável. O carbono liberado na queima é, teoricamente, o mesmo que a planta capturou da atmosfera durante seu crescimento, fechando um ciclo neutro de carbono. É uma ótima alternativa, principalmente em países com forte vocação agrícola, como o Brasil. Outro tipo são as usinas de incineração de resíduos sólidos urbanos, o nosso lixo do dia a dia. Elas queimam o lixo para gerar energia. É uma solução dupla. Reduz o volume dos aterros sanitários e ainda gera eletricidade. Claro, exige filtros super avançados para tratar os gases da queima que podem ser bem tóxicos, mas a tecnologia para isso já existe e é muito eficaz. E qual é a tendência para o futuro das termoelétricas? Bom, o mundo está caminhando para uma matriz energética mais limpa, e as termoelétricas precisam se adaptar. Uma das grandes apostas é a tecnologia de captura e armazenamento de carbono, ou CCS, do inglês Carbon Capture and Storage. A ideia é capturar o CO2 emitido pela chaminé da usina antes que ele chegue na atmosfera. Esse CO2 capturado pode ser então armazenado em formações geológicas profundas, como antigos reservatórios de petróleo e gás, ou até ser utilizado como matéria-prima em outros processos industriais. É uma tecnologia complexa e cara, mas que pode ser uma ponte importante na transição energética, permitindo que a gente continue usando combustíveis fósseis de forma mais limpa, enquanto as renováveis não dão conta de tudo. Outra fronteira é o hidrogênio verde. Já se fala em adaptar as turbinas a gás para queimar hidrogênio em vez de gás natural. Quando o hidrogênio queima, o único subproduto é água, vapor de água puro. Seria uma termoelétrica com zero emissão de carbono. O desafio, hoje, é produzir o hidrogênio verde de forma barata e em grande escala, usando energias renováveis como a solar e a eólica para fazer a eletrólise da água. Mas o futuro aponta fortemente nessa direção. Então, resumindo, as termoelétricas nasceram usando carvão, evoluíram para o óleo, deram um salto de eficiência e limpeza com o gás natural e o ciclo combinado, e hoje exploram alternativas renováveis como a biomassa. Para o futuro, elas olham para tecnologias como a captura de carbono e o uso do hidrogênio para se tornarem cada vez mais sustentáveis. Elas são peças fundamentais no quebra-cabeça energético mundial. Oferecem estabilidade e segurança ao sistema elétrico, funcionando quando outras fontes não estão disponíveis. O segredo está em balancear seu uso, modernizar as usinas existentes e investir em tecnologias que diminuam cada vez mais o seu impacto ambiental. É fascinante ver como uma ideia tão antiga, a de usar o calor para gerar movimento, continua sendo tão relevante e em constante evolução. Da máquina a vapor de James Watt até as modernas usinas de ciclo combinado e os projetos com hidrogênio, o princípio é o mesmo, mas a tecnologia voou longe. Espero que vocês tenham curtido essa viagem pelo mundo das termoelétricas. Deu para ver que não é tão simples quanto parece, mas também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? A engenharia por trás disso é realmente impressionante. Se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like para fortalecer o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E comenta aqui embaixo. Você sabia como funcionava uma termoelétrica? Conhece alguma na sua região? Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e até a próxima.